Na faixa de hoje veio até a Gaviões da Fiel conversar com a Adriana Mondjan, porta-bandeira até 2019 e agora coordenadora do quadro de casais. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Cláudio? Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Não sei. Adriana, o que eu tenho percebido nos casais, na verdade isso é uma coisa comum, é o tempo de espera, de dedicação até, para chegar ao primeiro pavilhão. Como é que foi esse tempo para você? Quanto tempo você esperou? E como é que foi essa espera mesmo? Sim, eu acho uma pergunta bem interessante, viu? Hoje a gente pode observar que o tempo de maturação de uma porta-bandeira, ele é denso, né? Ele é grande. No meu caso, como experiência, né? Eu fiquei durante 17 anos para assumir o primeiro pavilhão. Mas não por falta talvez de preparo, enfim, mas porque é estabelecido assim uma condição hoje para os primeiros casais que enquanto eles estão, né, não tem uma regra, né, saiu por mais que tire uma nota menor ou não, hoje talvez, né, de uns 3 anos para cá isso está muito mais forte, mas na minha época era mais tranquilo, né, não tinha alguém que podia desmerecer o cargo de uma primeira porta-bandeira, né, uma primeira porta-bandeira ela tem sua conquista, né? Ela tem sua personalidade dentro da entidade. Então, independente da nota, isso se perpetua. No meu caso, aqui no Gaviões, foram 17 anos para eu assumir o primeiro pavilhão. Como é que foi o convite? Como é que foi a passagem disso? Era a Gi que estava saindo? Né? Foi oriundo da Gi do Bozó, né? Eu já era parceira do Wagner, né, do mestre, e a Gil Bozó, eles tiveram uma complicação, né, no processo da avenida, no comportamento. Eu acho que teve um atraso para entrar na avenida, isso prejudicou um pouco talvez o psicológico deles, teve aí um impacto de distância com relação à comissão de frente, que ocasionaram outros colapsos na escola naquele ano. E aí a diretoria entendeu isso como uma responsabilidade talvez um pouco grave, mas não desmerecendo a história deles de forma alguma. E aí, naquela época, a diretoria decidiu desligá-los, né? E automaticamente eu era a segunda porta-bandeira, eles já me comunicaram, né? Me convidaram e perguntaram se eu gostaria. E eu falei que claro que sim, né? E que isso daí era um sonho para mim, né? Isso era um sonho de verdade. O que muda no preparo de uma segunda para uma primeira porta-bandeira? Cara, sinceramente, quando eu estava como segunda porta-bandeira, eu já interagia muito, talvez até mais do que quando eu me tornei primeira. Porque eu já sentia essa promessa, eu já sabia que uma hora isso ia acontecer. E aí eu senti, até com a parceria com o Wagner, que isso se estabeleceu de uma forma, falei, pô, agora eu tô, aí agora, né? E aí a gente foi se preparando, se motivando, mas o meu preparo de segunda, eu até tinha mais tempo, né? Porque talvez eu era mais jovem, eu tinha mais tempo de praticar minhas aulas de dança, né? Eu sou formada em balé clássico, o meu preparo físico, as minhas pesquisas de referências enquanto dança como porta-bandeira, o meu tempo aqui na quadra, então eu tinha mais tempo para estar aqui, né, com a comunidade, então aquilo foi se estabelecendo até mais. Depois, quando eu me tornei primeira, eu só profissionalizei essa metodologia que eu mesma tinha criado quando eu já era segunda porta-bandeira. A decisão de parar, Adriana. Eu tomei um choque. Sim. Você quer saber o quê? Como é que foi decidir parar assim, ó, vou parar, eu deu meu tempo, foi bom, tô no auge. Sim. Eu tive um processo, né, no decorrer dos últimos, depois de 2 anos, né, então no primeiro ano nós recebemos o estandarte de ouro, já foi logo um presentão,
No segundo ano eu aumentei mais uma nota, né? Então, e ainda não foi 100% nota 10. No segundo ano já foi tudo nota 10, mas eu tive um 9,9. E no terceiro ano, aí a gente concluiu os 10. A partir desse terceiro ano, eu comecei a sentir talvez o impacto de algumas responsabilidades, e aí profissionais também. Então assim, a vida foi me convidando para dois caminhos. Olha, Adriana, olha que legal essa oportunidade profissional. E eu sempre fui muito de me comprometer com as coisas. Eu gosto muito do que eu faço hoje na minha carreira profissional e gostava muito de dançar, né? É quase que um estado meditativo, um hobby e a parte profissional. Esse convite e algumas perdas que eu tive, né, familiar, tive uma irmã que quase morreu no dia do carnaval, ela estava super internada. Perdi relacionamento, perdi um pai, sempre tudo muito próximo do carnaval. E essas coisas começaram a me fazer refletir sobre o quanto que eu já tinha caminhado da minha vida. E aí eu comecei a olhar para trás e assim, eu comecei a criar algumas perguntas para mim, se tudo estava valendo a pena, se não estava. E aí eu via que a minha carreira profissional, eu não assumi algumas responsabilidades, porque eu sei que durante 6 meses do ano a gente fica muito focada a isto aqui, né? Então, a partir do terceiro ano, eu comecei, além disso tudo, sentir dores. Eu tive uma lesão no quadril ensaiando, né? Então teve um descolamento do músculo, quase do glúteo. E aí na hora eu continuei dançando, eu senti só uma fisgada, aí depois na ressonância evidenciou e aquilo virou uma dor crônica. Naquele ano eu tratei com fisioterapia, eu fiz todo um intensivo, mas já sentindo muita dor. Uma dor incômoda, uma dor chata, uma dor que me freou muito na minha dança. E eu não gosto de fazer pouco, então aquilo me incomodava, embora talvez nunca ninguém percebesse, aquilo me incomodava um pouco, né? Então foi a junção disso. Aí eu comecei a me preparar. Falei, cara, eu acho que eu preciso dar um tempo, nem que seja um ano, para eu enxergar, para eu sentir como que eu me comporto. O que é não estar no carnaval, né? Tendo em vista que eu sou carnaval desde os meus 9 anos de idade. E durante uns 3 anos eu fui me preparando, comunicando, dando um toque ali, avisando ao Wagner. No primeiro ano ninguém acreditou, no segundo foi mais intenso, eu já comecei a estar menos, eu já comecei a reclamar mais, né? Comecei a ter menos vontade de algumas coisas e no último ano eu ainda iria desfilar o cinquentenário, mas eu fiz uma tentativa e eu falei, cara, eu não vou me enganar, né? Eu não posso enganar os gaviões, principalmente, porque pode acontecer qualquer coisa e, enfim, eu não arcar com esse compromisso e também me enganar, fazer uma coisa que me faça mal. E aí foi essa decisão. Então ela veio sendo construída, não foi assim do nada, durante uns 3 anos. Nossa, Deus. Me conta a sua história no carnaval. Como é que a bailarina chega ao carnaval? Cara, diferente da massa corintiana, que vai primeiro ao estádio e depois conhece a torcida, para mim foi totalmente diferente, porque eu conheci primeiro o carnaval, depois eu virei uma fanática de estádio, né? Foi o inverso. A minha irmã do meio, Luciana, ela era super corintiana, ela é super corintiana e ela se associou ao Gaviões com o intuito de ir para jogo do Corinthians. E ela fez isso com uns 14, 15 anos de idade, né? Eu lembro na época que eu achei uma loucura, eu falava, nossa, minha irmã é muito louca, né? E meu pai palmeirense, e assim, totalmente contra. Mas eu já fui na da minha irmã, sou corintiana e já era. E aí depois de um tempo que a Luciana Conviveu dentro dos Gaviões, torcida, ela foi conhecendo o Dentinho, na época era o presidente. E aí ela também estava começando a entrar no mercado de trabalho, ela se tornou secretária do carnaval. E aí ela começou a atuar com todas as questões do carnaval, junto com o carnavalesco, na época junto com Miranda, Dentinho, eles atuavam muito. Era quase que 3 pessoas que conduziam o carnaval todo, em 94.
E aí, foi questionado, né? Tinha o Buiú, que ele era pandeirista, ele ganhou estandarte de ouro, né, como passista. E todo mundo, assim, falou, pô, a gente não tem um casal mirim, não tem um casal mirim. Alguém teve uma ideia de falar, pô, Buiú, nosso mestre-sala. Ah, a gente precisa de uma porta-bandeira. Meu, vamos colocar uma porta-bandeira loirinha para dar o contraste e tal. E eles começaram a procurar. E a Luciana, dentro desse contexto, ela falou, pô, cara, eu tenho uma irmã que faz balé. Aí os caras falaram, traz ela aí. E aí eu lembro assim, bem assim, resumidamente, né, falando demais, mas bem resumido. Fica tranquila. A minha irmã chegou em casa e falou, Dri, quer ser porta-bandeira da Gaviões? Eu falei, mas que é isso? Como é que é? Aí ela falou, não, vamos lá. Eu falei, caiu dele, e ela falou que é só te levar. Cara, eu falei, vamos. Aí um dia marcou, eu cheguei aqui numa sexta-feira, de calça, eu lembro a roupa que eu tava, cara. Tava com uma calça roxa de moletom, manga comprida. E aí eu cheguei aqui e a minha irmã falou, ó, essa é a Ideli, esse aqui é o Michel, esse aqui é o Wilton Graça, essa aqui é a Cléo. E aí eu falei, oi e tal, e fica olhando. Aí a Ideli me convidou e falou, ó, fica olhando, vê como é que você acha. E aí eu lembro, tipo, nesse dia, cara, eles dançavam, eu ia, tipo, do lado deles e ficava imitando, totalmente desinibida, cara. E sem ainda conhecer o Buiú. Então eu já comecei de calça de moletom e camiseta, ficar fazendo umas brincadeiras na quadra. E aí foi assim, aí me apresentaram o Buiú nesse dia, né, eu tive um impacto porque, assim, uma criança que, né, vem de uma família aí, tipo, classe baixa, média, né, com uma escola, graças a Deus, sempre muito abençoada pela minha mãe. Conhecer, a primeira vez foi a minha referência de ter contato social com o Buiú, que era um menino que morava aqui na favela, que, né, era de cor, enfim. Aí eu falei assim, esse é o Buiú? Eu lembro também dessa impressão de tipo do susto, porque eu não tinha um contato, um convívio social com comunidade. Foi minha primeira vez. Então eu devo muito aos Gaviões, a pessoa que eu sou, por essas questões, Legal. essas oportunidades. Poxa vida. E aí foi assim, cara, foi amor à primeira vista. Porque eu adorei o Buiú, ele é um cara super humilde. Hoje eu ainda não sei por onde ele anda, porque nós perdemos o contato. Mas foi maravilhoso. E minha mãe, assim, no futuro acabou adotando ele. Ele morou comigo 2 anos. Assim, a gente dormia do lado, colchão com colchão. E aí a gente virou casal mirim. Meu irmão também, né? Meu irmão mestre-sala e casal mirim. E aí ele ficou por uns 3 anos comigo. Que legal, que história. Essa é a história. Show, né? Adriana, Gabi é sua sobrinha, que era a segunda. Como é que foi para você receber a notícia que a Gabi seria a sua substituta? Ai, seria cara, a foi primeira porta-bandeira? Assim, pô, isso no mundo do carnaval, né, no mundo de uma comunidade, não tem igual você conseguir perpetuar uma história e poder trazer as pessoas de casa para contemplar qualquer que seja o nível hierárquico, né? Desde um presidente, por exemplo, que foi desde bandeira, né? Que já lavou banheiro. É muito legal aqui dentro essa ideologia. Para mim, foi a realização assim, sabe? Uma segurança. Falei, cara, eu pelo menos deixei um legado. Não da maneira que eu gostaria, né? Gostaria de estar dançando assim, muito ainda, amo dançar. Mas poder passar isso para a Gabi e indicá-la e ter a credibilidade, né, da diretoria de falar, não, ok, é ela. Eu falei, cara, é ela. Isso para mim não tem preço, basicamente a conclusão do meu trabalho nesse período todo, né? E a Gabi, ela por si só, ela vem se mostrando, ela veio construindo o estilo dela. Eu, nos últimos anos, não consegui estar muito perto dela, embora inicialmente eu ajudei muito, né, nas orientações. E a Gabi, ela vem me surpreendendo muito, porque ela cresce, né? E aí você vê que é um estado também, quando você olha, ela é porta-bandeira. Tem a magia, ela cria conexão com as pessoas. E eu acho que vai além de qualquer técnica, ensaio, força. Quando a pessoa se conecta,
e ela traz a mensagem. Essa é a magia que tem um casal de mestre sala e porta-bandeira. E é isso que eu enxergo na Gabi. Então, pra mim, cara, top. Adriana, agora você tem uma nova função aqui na escola. Me explica como que é isso. Minha nova função, coordenadora do quadro de casais. Cara, assim, esse foi um dos combinados com a minha saída, né? Porque, a princípio, não passava pela minha cabeça sair e querer continuar. Eu queria fazer mesmo um espaço para minha vida, me dar um tempo para eu poder sentir o que significava esse movimento todo dentro de mim, né? Porém, eu tive que negociar a minha saída, porque o presidente, o Digão, ele ficou surpreso, ele tentou, ele insistiu, e eu pedi, pelo amor de Deus, que eu não gostaria de continuar, mas que eu poderia ajudar da maneira que fosse. Ele falou, cara, Dri, então é o seguinte, você tá indicando a sua sobrinha, aí são só vocês duas, e a gente precisa construir uma força, né? Eu acho que você poderia contribuir com isso. E aí eu falei, não, vou contribuir, vou te ajudar. Vou tentar montar aí um quadro de casais. Ele falou, pronto, então a gente anuncia a sua saída e já te dá esse cargo de coordenadora. Eu, coordenadora? Porque assim, imagina, como porta-bandeira, eu já não estava querendo, até por conta dos compromissos, coordenadora você tem que estar, né? E aí eu tô conseguindo conciliar muito bem isso, né? Quais foram os passos? A gente criou um projeto, construiu um projeto junto com algumas pessoas coringas aí para fazer esse convite. Algumas pessoas foram convidadas para participar de uma audição, então não foi audição portas abertas. Então eu desenhei todo o projeto, eu criei os critérios de avaliação para aquele dia, eu convidei uma pessoa referência para ajudar como jurado técnico, a gente chamou a diretoria para decidir e um voto meu e do casal. Então eu fiz todo um evento, né? Claro que sozinha não, sempre com a ajuda muito da Gabi, do Wagner, principalmente da Ana Reis, que é a porta-bandeira da Águia de Ouro. Né? Essa daí também, vixe Maria, ela é minha amiga assim de alma, e mesmo assim a gente fica distante, mas a gente se entende muito. Também esse é um dos presentes que o carnaval me deu, né? E aí a gente fez, e aí selecionamos os casais e eu fui instituída como coordenadora. Na minha despedida eles anunciaram isso, então eu tenho um contato, né? Eu criei um projeto, na verdade, de mensalmente ter esse grupo tá sempre fazendo uma aula e tudo mais. Eu, particularmente, nos últimos 2 meses, eu acabei mudando de trabalho e isso me deu um pouco uma distância. Eu não estava contando com uma mudança de emprego. Mas assim, foi uma porta que abriu. Assim que eu fechei essa aqui, uma porta se abriu profissionalmente e eu não pensei 2 vezes e aceitei, né? E por esse trabalho tá me sugando muito, eu não estou tão presente quanto eu gostaria. Mas com o primeiro casal, as conversas, né, o que a gente combina, as orientações já tem acontecido. Então essa função de coordenadora, ela se deu exatamente para criar o quadro de casais, coordenar isso de uma maneira mais com movimento, uma jornada diferente, onde eu possa falar e responder pelo quadro, onde nunca teve isso. Então eu falo com a diretoria, a gente define o que a gente vai fazer. A agenda de show dos Gaviões é muito complicada, então finais de semana a gente tem shows, tem eventos, então o quadro de casal ele vai se revezando, então tem um organismo que eu ajudo junto com a Harmonia, com a Fabi, todos os apoios. Nós somos em 5 pessoas o time, a galera é fantástica e assim, eu consegui envolver todo mundo nisso. Isso conta muito com liderança, né? Você ter uma certa liderança e talvez o respeito também, né? Mas a coisa tá andando, não do jeito que eu gostaria, eu sou super perfeccionista, eu queria estar, mas o negócio tá bem assim, o time tá unido, o quadro tá bem... Eu acho que está bem evoluído. Você fala de regulamento? Eu falo de regulamento. Não saiu ainda o novo manual, né?
a gente não sabe se vai mudar ou não, mas a gente, com base no último regulamento, o Wagner também, puta experiência, né? Ele já é 80%, ele já tá no dia a dia com a Gabi, já olhando tudo isso. Mas obviamente que quando a gente pega a coreografia, a gente avalia um a um para ver se tem alguma coisa que pode fugir ou não. Mas tá tranquilo, a gente vai esperar esse novo regulamento, vai passar, vai olhar e assim, e focar, né? Geralmente o que eu fazia pra mim, olhar os principais, né? Com relação à elegância, condução, a parte de sincronismo, e assim, eu focava muito isso dentro da minha cabeça, já nos ensaios de quadra e tal, e isso automaticamente entra para quem dança, né, para quem conhece, dança, tempo de dança, essas coisas, é mais natural. Para quem não tem a experiência de dança clássica, é mais complicado, mas acaba, acho que também com experiência, conseguindo chegar nesse estágio natural de absorver um regulamento. Você estuda o regulamento. Esse que de 2019, nós tivemos todos os casais gabaritados. Para você é uma coisa normal? É o regulamento mesmo que segue? Ele precisa mudar? Eu acho o seguinte, eu acho que o regulamento ele é bom, né, na minha opinião. Eu acho que a Liga, ela vem assim, desenvolvendo um trabalho fantástico, porque eles levam a gente até lá, eles fazem um dia de workshop com os jurados, mostrando pra gente a aula para os jurados. O ano passado isso foi um acontecimento muito, muito legal, uma experiência muito fantástica. Porém, os jurados, né, e aí eles já vêm, eles são jurados que não estão a primeira vez, eles têm assim um contato com a dança, eles têm um profissionalismo com a dança muito forte, né? Então, mestrado, pós-graduado, gente que dança, gente que é mestre-sala, e eles gostam muito, né, da arte. Eles gostam muito, então eu acho que a mão não pesa, a mão fica muito leve por conta do encanto. E aí o negócio da porta-bandeira do mestrado tem essa magia, porque cada um tem seu estilo. Sim. Então fica muito complicado você penalizar, às vezes, por uma coisa ou outra. Eu acho que passa muita coisa, sim, sem dúvida. Tipo, um desfraudar de um pavilhão, né? Às vezes, num contexto geral, eu acho que esse olhar é extremamente crítico e faz todo sentido. Num contexto geral, o casal tá lindo, tá se comportando maravilhosamente. Pô, desfraudou uma bandeira por conta de um vento? Não faz sentido. Mas é de se questionar quando todas as notas são baixas e é de se questionar também quando todas as notas são altas, né? Eu acho que vale mais ter um olhar clínico, sim, e eu sou dessa bandeira. Né? Até porque se todas vezes, né, se a gente fizer um comportamento dos últimos 3 anos e entender que todo mundo é 10, é até capaz deles pensarem, pô, não vamos mais ter quesito de mestre porta-bandeira. Não tinha pensado por esse ponto de vista. Depende do olhar, né, de quem estiver na operação, isso deve pesar bastante, inclusive para os diretores das escolas e os presidentes, né, porque é um quesito único, que depende de 2 pessoas naquele momento, então é um risco ao mesmo tempo, então eu acho que eles devem olhar muito para isso, né? Sim, bem colocado. Adriana, vou te presentear com o nosso parceiro, o Anuário do Carnaval. Legal. Aqui tem os principais destaques das escolas de samba e tem um resumo do grupo especial e do acesso. Ah, que legal! Pra você aí. Olha, Wagner, que lindo! Obrigada! Gabi, Nossa, sensacional! E aí tá eu e a Gabi, né? Que é a coisa mais legal. Meu, que lindo! Hoje, eu não sei quem que foi que me marcou no Instagram, e alguma cena da avenida, aí eu olhei assim, eu tenho vontade de postar, né? Mas eu também me reservo muito, porque a Gabi tá no momento dela, eu não tenho que ficar, né, dando uma de saudosista e tal. Então eu quero foco total e energia para ela. Mas muito obrigada, amei, eu não tinha, muito lindo. Você vem apresentando a Gabi, não? Eu venho apresentando a Gabi, mas tranquilo pra mim.
Eu sou uma pessoa muito interessante, viu? Dá pra ser estudada. Porque eu fico muito fria em algumas situações. Ah, como você aguenta? Como que você desfila? Como que é? Cara, eu entro na avenida dançando e eu não tenho nervosismo nenhum. Né? É muito louco isso. E assim, pra ser apresentadora, eu tô, pelo menos até agora, eu tô bem tranquila, assim, e tô querendo participar como apresentadora. Eu quero entrar nesse personagem, tô até ansiosa. Mas eu venho como apresentadora do Casal de Honra. Eu tenho duas perguntas pra gente finalizar. Uma é o que a Adriana, que tá aqui na minha frente agora, realizada, diria pra aquela Adriana, se encontrasse aquela Adriana que veio aqui de moletom dançar? Tipo, hoje? Se você encontrasse aquela Adriana aqui pulando, dançando, o que você diria pra ela? Ai, vamos lá. Cara, que pergunta. Essa eu não me preparei pra responder. Cara, eu diria, o que eu falo até pro casal mirim, a gente tem um casal mirim, mas pra Adriana olhando, eu falaria para ela seguir em frente, para ela aproveitar toda essa experiência, né, de formação enquanto pessoa, enquanto mulher. Obviamente que ser uma criança não ia entender muito perfeitamente isso, mas no contexto geral, você de casa, que já é mais adulto, sabe do que eu tô falando. A possibilidade de crescimento pessoal que isso aqui proporciona e o estado de espírito que você chega sendo uma porta-bandeira, ele é inigualável, sabe? Você transcende, você entra num estado meditativo, você entra nas camadas, né? Porque hoje dizem que a gente tem 7 camadas, a camada, né? Até você entrar na camada do ser. Então eu diria para Adriana falar, cara, não desiste, segue, que aonde der você vai estar sendo uma formação de uma mulher muito, muito abençoada. A ideia do faixa amarela do carnaval e agora na faixa é que tem aquela faixa amarela no Embi, aquela faixa que eu falo que divide as nossas vidas. Me fala um grande momento seu ali. Na faixa. Cara, foi 2018, eu desfilei. A minha irmã, ela fez uma cirurgia bariátrica, né? E mais ou menos em dezembro, em janeiro, dezembro para janeiro. E ela saiu da cirurgia, ficou tudo bem. Só que depois de 7 dias teve um descolamento lá do grampo, do estômago, enfim, ela acabou tendo que retornar e ela teve infecção generalizada, né, sepsemia que fala, e ela ficou na UTI. Até então era janeiro, eu falei, não, vai dar tudo certo. O negócio foi se estendendo, foi complicando, ela quase morreu 2 vezes, né? Os médicos até estavam falando, olha, se quiser trazer padre, eles chegaram até a falar, se você quiser trazer padre. E aí eu vendo a minha mãe ficou desconstruída, desolada, né, tendo que fazer toda essa movimentação, tendo ensaios gerais, Então, quando eu entrei na avenida, que foi um sábado, 2 dias anteriores, ela fez a última cirurgia que ela teve uma apendicite em coma também, que não deu para perceber, só percebeu pelos resultados dos exames. E aí ela tava tida já como, né, agora vamos esperar a reação do corpo. Era os indicativos dos médicos. 2 dias antes de eu desfilar. E aquilo pra mim falou, cara, o que eu faço? Minha irmã morreu, desfilo? O que as pessoas vão pensar de mim? Minha família? Não vou, sabe assim, eu via várias coisas na minha cabeça. E se eu desistir? Se eu falar, não, minha irmã morreu, eu não vou desfilar? O que a Gaviões e a massa vai pensar de mim? Mas quando eu pisei na avenida, e aí veio de manhã a informação que ela tinha tido um grau de melhora, então a avenida foi à noite. Cara, aquele desfile pra mim foi uma coisa assim de agradecimento a Deus. E aquele tipo pra mim, assim como a primeira vez como primeira porta-bandeira, que foi uma experiência assim muito fantástica, mas esse de 2018, cara, foi foda. Eu diria que esse foi o meu momento, eu pisar na avenida, olhando pro céu, agradecendo e me sentindo muito forte, muito, muito monstra.
Foi esse aí. Adriana, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Prazer poder ter conversado com você. Imagina, prazer é meu. Gente, Na Faixa fica por aqui. Acabei de conversar com a Adriana Mondjan. Essa conversa linda, emocionante. Faixa amarela do carnaval, a emoção que transcende a avenida.